E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do método científico e da pós-verdade. O método científico ele se refere a um conjunto de regras básicas e de procedimentos que balizam a produção do conhecimento. Seja esse conhecimento científico, filosófico ou de qualquer área, né? O método científico ele é baseado totalmente em evidências empíricas e verificáveis para a produção de um conhecimento seguro. Ou seja, para você produzir um tipo de informação, para você descobrir se algo é verdade ou não, você tem que prestar atenção em alguns passos metodológicos. Dentre eles, o mais importante é a verificabilidade. Se você faz um tipo de afirmação, essa afirmação deve ser verificável por um terceiro. Ou seja, alguém deve, por algum tipo de método, chegar à mesma conclusão que você chegou por meios objetivos e com o uso da lógica. Então, os métodos estabelecidos, né, eles são método indutivo, método dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. E o que tem em comum entre todos eles é a verificabilidade. Se você faz um experimento físico, você deve ser capaz de reproduzi-lo diversas vezes e obter o mesmo resultado de forma imparcial. Acontece que as coisas nem sempre foram assim. Há cerca de 1000 anos atrás, o mundo ele se baseava por meio de dogmas. Principalmente dogmas religiosos, em que a religião ela dominava a filosofia e algumas áreas de conhecimento. Então o senso comum ele era extremamente utilizado para explicar fenômenos da natureza e para explicar diversos tipos de fenômenos, sejam eles físicos ou filosóficos, né? E acontece que surgiu um cara chamado Ibn al-Haytham. Eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, porque ele era árabe, né? E ele viveu próximo do ano 1000. E ele começou a contestar os dogmas e foi o pioneiro no estabelecimento do método científico, porque ele defendia que só deveria ser tratado como verdade aquilo que fosse verificável. E daí surgiu o empirismo e a lógica, né? Que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos e dos séculos, até que em 1620, René Descartes, que foi um matemático e filósofo que é extremamente famoso, a gente ainda vai falar dele aqui no canal, ele propôs que se chegasse à verdade através da dúvida sistêmica e da decomposição do problema em diversas partes, características que definiram, a partir de então, a base da produção científica. E a frase mais célebre de René Descartes é: penso, logo existo. Ou seja, você deve racionalizar todo tipo de informação que você divulga e todo tipo de conhecimento que você desenvolve, acredita ou debate, né? Então, René Descartes ele se propôs, né, a construir uma ciência universal com um caráter de verdade necessária. Embora a verdade necessária hoje ela seja um tema de muito debate na filosofia, e os filósofos defendem que não existe uma verdade absoluta. Porém, o método criado por René Descartes, o método cartesiano, ele se baseava em métodos matemáticos, geométricos e científicos, que são utilizados até hoje na produção de conhecimento em todo o mundo, né? E a filosofia, a partir do século XVII, né, ela deu prosseguimento com o racionalismo, que inclusive um dos fundadores foi também o René Descartes, né? E isso daí renovou o pensamento científico e a produção de conhecimento no mundo, né? Por uma busca de um conhecimento seguro, palatável e verificável, que estivesse acima de qualquer dúvida racional. Porém, vem acontecendo um fenômeno muito grave nos últimos anos, que nas redes sociais explodiu de 2014 para cá, que é o conceito de pós-verdade. Pós-verdade vai na contramão do método científico. A pós-verdade nada mais é
que o fato de diversas pessoas, né, que começaram lá com as teorias da conspiração, que elas passam a afirmar e defender algo muito mais com base no que elas sentem do que, na verdade, que as cercam, né? Então, uma crítica, né, que ela vem sendo feita aí na internet é o seguinte: René Descartes, penso, logo existo. Pós-verdade, acredito, logo estou certo. Um grande exemplo que eu quero citar aqui é o caso do coronavírus e a China, né? Muita gente vem falando nas redes sociais que o coronavírus é um vírus chinês. Porém, você pode ter todas as evidências do mundo. Enquanto você não conseguir provar que o coronavírus foi criado em um laboratório na China, é extremamente perigoso que você saia propagando esse tipo de desinformação, né? Porque quando você propaga uma informação falsa, ela vai causar um estrago social muito grande e mesmo que depois você se retrate em público, o estrago ele já está feito. Você não vai retirar completamente, você não vai desfazer completamente o estrago que foi causado. É o mesmo que você xingar, desacatar e desrespeitar uma pessoa. O fato de você pedir desculpas não vai desfazer completamente o dano causado. Então, a política da pós-verdade ou política pós-factual é aquela no qual o debate ele se enquadra em apelos emocionais, desconectando-se dos detalhes da política pública e pela reiterada afirmação de pontos de discussão no quais as réplicas e os fatos são ignorados. Ou seja, as pessoas elas passam a divulgar aquilo que elas sentem e aquilo que elas acreditam e ignoram o método científico. E o grande problema de tudo isso foi quando a pós-verdade encontrou política. Aí você tem a ascensão de ícones, né, como Bolsonaro, como Donald Trump, que eles dizem qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de asneira, sem comprovação, simplesmente porque eles acreditam ou porque eles julgam que não se pode... que não se pode provar o contrário. Como, por exemplo, o Bolsonaro. Quando teve as grandes queimadas na Amazônia, ele afirmou que as ONGs estavam causando as queimadas. Porém, era impossível determinar quem ateava fogo na selva. Portanto, provavelmente seria as ONGs. Ou seja, ele fazia uma acusação sem nenhum tipo de prova, simplesmente no que era mais conveniente para ele, não provava nada e saía propagando o conhecimento. E ele fez isso aí diversas vezes. Tanto é que eu anotei aqui, em menos de 2 anos de governo, foram 1.864 informações falsas ou distorcidas. Então, o vídeo de hoje era isso, era sobre essa fraude, né, e essa falseabilidade que vem tomando conta, não só do Brasil, como do mundo, né? E deixar claro os perigos, né, de você sair propagando algo que você não pode comprovar. Teorias da conspiração, que o vírus, que o coronavírus é chinês e todo tipo de assertiva que você não consegue comprovar. Então o vídeo de hoje é isso. Eu desejo aí um bom domingo a todos, que hoje eu tô gravando o vídeo, é uma manhã de domingo, né? Então eu desejo um ótimo fim de semana a todos. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem um comentário que eu sempre leio todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.